Vamos então para a questão de número 4 do capítulo 2º. Essa questão vai falar sobre a imunidade tributária musical. Ela vai falar de pessoas que têm diversas nacionalidades, vai falar de casos de produção da música no país ou fora, e aí nós temos que recordar do artigo 150, inciso 6, a linha E da Constituição Federal. Gostaria que o pessoal da técnica exibisse esse artigo, esse dispositivo aqui para a gente. E a gente tem que lembrar que, para que a imunidade exista efetivamente, é necessário que, em primeiro lugar, a produção do DVD ou do CD musical, como vai ser colocada na questão, seja feita no Brasil. Então isso tem que acontecer, não importa com relação a esse aspecto, a nacionalidade do músico, não importa quem vai ser o intérprete, o primeiro requisito tem que sempre estar presente, tem que ser produzido no Brasil. Além disso, tem que haver mais um elemento de conexão com o Brasil. Ou a nacionalidade do autor é brasileira ou do intérprete. Ok? Então tem que ter um dos dois serem brasileiros e mais a produção acontecer no Brasil. Sem esse elemento de conexão, a imunidade não estará presente. Vamos à lousa. Então se diz: Mary, Juan, Cristina e François são 4 amigos que tinham originariamente as respectivas nacionalidades. Americana, então Mary americana, Juan mexicana, Cristina brasileira e François canadense. Eles acabaram de se graduar em música na Juilliard School de Nova York. Muito bem. Em 2010, os 4 músicos decidiram passar o carnaval no Brasil. Os estrangeiros se encantaram com a terra, com o povo e principalmente com a variedade de sons da música brasileira. Juan gostou tanto que em 2011 naturalizou-se brasileiro. Então a gente tem aqui atualmente, não importa, a gente sabe que a gente não vai diferenciar, existem diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, são poucas, 4 diferenças que você estuda em constitucional, mas elas não repercutem aqui na imunidade. Basta ser brasileiro para que você cumpra os requisitos que nós acabamos de citar no início da questão. Então a gente tem aqui brasileiros atualmente, Juan, brasileiro naturalizado, e Cristina, brasileira nata, ok? Não há diferença entre os dois nesse caso, conforme nós já comentamos. Bem, François, por sua vez, conseguiu visto de residência permanente no Brasil já em 2012. Isso, para efeito da imunidade, é irrelevante, porque a Constituição não fala em ter ou não visto. O ter visto de residência tem efeitos em outras áreas, mas não no tocante à imunidade musical. Então, Juan e Cristina, brasileiros. Vamos lembrar disso para resolver a questão. Vamos lá. Em 2014, Mary, que é americana, produziu em Belo Horizonte um CD com canções sertanejas de Marcelo e Marcelinho, autores gaúchos que interpretaram canções de sua autoria. Atenção! Aqui nós temos uma americana produzindo no Brasil, então a gente tem produção no Brasil. O primeiro requisito está cumprido. Um CD com canções sertanejas de Marcelo e Marcelinho, autores gaúchos. Então a gente tem produção no Brasil e autoria brasileira, ok? Que interpretaram canções de sua autoria. Então vamos lá. Então o intérprete, autor aí, e o autor são brasileiros, ok? O fato de a estrangeira ter produzido o CD, isso é irrelevante, porque o que importa é que a produção seja no Brasil. Então a gente tem produção no Brasil, autoria brasileira e interpretação brasileira. Então esse CD da Mary é abrangido pela imunidade, ok? Vamos lá. Juan, que é brasileiro, vamos lembrar, naturalizado, mas é brasileiro, produziu no Rio de Janeiro, então produção no Brasil, primeiro requisito cumprido, um DVD com melodias do cancioneiro indígena da Amazônia. Então a gente tem Juan, brasileiro, produzindo no Rio, melodias do cancioneiro indígena da Amazônia, então certamente autoria brasileira também, ok? Então também é um DVD considerado imune. Cristina, que é brasileira, produziu na Argentina, produção no exterior nunca tem imunidade, tá? Então o CD de Cristina, infelizmente, não vai ser imune. Pode vir com o que for, se a produção for no exterior, não tem imunidade. Um CD com letras e músicas de sua criação. E, por fim, mesmo sendo de criação de uma brasileira, a imunidade não existe. Então, o caso de Cristina, eu vou até grifar aqui para a gente lembrar, grifar com outra cor. O caso de Cristina, como produziu na Argentina, esse CD dela, infelizmente, não tem imunidade. Vamos lá. E, por fim, François, que é canadense, produziu em São Paulo, então beleza, produção no Brasil, um CD instrumental com melodias folclóricas medievais de autores franceses. Então aqui, infelizmente, como a autoria é francesa, nem a interpretação nem
nem a interpretação, nesse caso, né, a autoria não é brasileira, então, nesse caso, o caso de François também não vai haver a imunidade, porque apesar de produzir em São Paulo, tinha que haver outro elemento de conexão com o Brasil e não há esse elemento. Então, o caso de François e o de Cristina não tem imunidade. Já os casos de Mary e Juan têm a imunidade. Então, com base nas informações acima e que no que dispõe a Constituição Federal a respeito das limitações ao poder de tributar, o ICMS não incide sobre as operações de comercialização no território nacional do. Então, aqui o que se quer perguntar é qual é o caso que é de imunidade, uma vez que o ICMS não incide, então a resposta só pode estar nos casos de Mary e Juan. Então, vamos para as alternativas, ok? Então, a alternativa de número 1 fala que ela não incide sobre, vamos aqui fazer marcações aqui de lado, não incide sobre o CD produzido por Cristina. A gente já viu que imunidade é só para o de Mary e o de Juan, então esse aqui está falso. Sobre o CD produzido por Mary, esse aqui é verdadeiro, né? Sobre o DVD produzido por Juan, também é verdadeiro. E sobre o CD produzido por François, falso. Então as alternativas corretas são a de número 2 e 3, de forma que a alternativa que corresponde ao gabarito é a alternativa C, máquina. Com isso a gente conclui a análise dessa questão.